Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Hoje trago aqui um vídeo totalmente diferente do que costumo trazer aqui para o meu canal, já que eu vou falar de um assunto um pouco mais sério. Eu queria, pelo menos, demonstrar através do conhecimento que eu tenho através da área, diversos ou pelo menos alguns problemas mais pontuais sobre a educação na parte estadual de São Paulo. Eu não vou me atentar a nada em escala federal e nada à parte municipal ou prefeitura, como preferir, e muito menos particular, pois senão esse vídeo teria 20 horas de duração e o foco não é esse. O foco é atentar mais na parte estadual, já que boa parte das pessoas, pelo menos alunos, estão no estado de São Paulo, estão dentro desse núcleo, e pelo meu tempo de experiência, acho que cabe mais a mim falar sobre uma coisa que eu tenho noção do que algo que eu não tenho noção. Ah, e claro, um último aviso antes de fato começar a falar sobre o conteúdo é que eu vou tentar fazer uma abordagem para que todo o público consiga entender, desde um aluno que está dentro desse meio do ensino médio, Fundamental 2, algum adulto que não faz noção de como está a educação do estado de São Paulo, e até para aqueles que têm uma breve noção poderem entender, tá? Então vou evitar usar termos muito técnicos para que todos consigam entender o que eu vou proferir nesse vídeo. Ah, e claro, um último aviso antes de fato começar a falar sobre o conteúdo é que eu vou tentar fazer uma abordagem para que todo o público consiga entender, desde um aluno que está dentro desse meio do ensino médio, Fundamental 2, algum adulto que não faz noção de como está a educação do estado de São Paulo, e até para aqueles que têm uma breve noção poderem entender, tá? Então vou evitar usar termos muito técnicos para que todos consigam entender o que eu vou proferir nesse vídeo. Bom, então vamos lá, sem mais delongas, o estado de São Paulo, no quesito educação, ele tem três grandes problemas, tá? Eu vou me atentar a esses três e depois eu vou ramificando o que cada um desses problemas ele acaba afetando. O primeiro, que é talvez o mais óbvio para quem está dentro do meio, é a falta de professores na escola, principalmente de áreas como exatas, de matemática, professor de química, física também acaba faltando bastante, professor de inglês e eventualmente já ouvi casos, mas não cheguei a ver pessoalmente, de estar faltando português. Vamos lá, por que que isso acontece? Essas áreas têm mais aulas. Pega, por exemplo, matemática e português. Você tem para o aluno do Fundamental 2 e para o aluno do médio 5 aulas por semana dessas matérias. E você tem matérias praticamente obrigatórias. São desde que mundo é mundo, as escolas pressionam muito mais que os alunos tenham aula de português e matemática do que qualquer outra matéria. E acaba que, por conta dessa questão de sobrecarregar, ser uma matéria com mais aula, acaba que demanda de mais professores para essas áreas. E, como vocês bem sabem, não estamos formando tantos professores assim, ou então aqueles que formam não necessariamente querem atuar na área. Ou pior ainda, né? Acabam atuando por um tempo e depois desistem, vão fazer uma outra coisa. Isso aí está bem visível. Se você for um aluno, por exemplo, do estado de São Paulo e você nunca teve problema de, não tem professor da área, nunca ficou um tempo sem professor, sinta-se sortudo porque isso é quase impossível de acontecer. As outras matérias, como física, e inglês e química, acaba sendo um problema parecido, porém não pela quantidade de aula, e sim por formação. Hoje, a boa parte dos professores de inglês que são formados na área, eles não atuam nas escolas estaduais ou da prefeitura, tá? A grande maioria prefere atuar em ramos de escola particular. Quando eu falo escola particular, não me refiro a um modelo de escola particular, eu me refiro mais àquelas escolinhas de inglês, como CNA, FISC, entre outras aí que vocês devem conhecer. E física e química acaba sendo um problema da área mesmo. Muitos que se formam nessa área não optam por não trabalhar na educação.
Então, se você somar isso tudo, você vai ver que essas são as áreas mais defasadas, ou seja, que menos profissionais acabam atuando e por isso fica esse rombo enorme no estado, faltando professor. Diferente de história, geografia e filosofia, sociologia, que aí acaba sendo o contrário. É muito profissional para pouca aula liberada nesse quesito, tá? Então, eu acho que esse é o primeiro grande problema que a gente enxerga na educação de São Paulo, que é tem áreas que tem pouca aula para quantidade de professor e tem área que tem muita aula para pouco professor acabar entrando nela. Com isso, quem acaba mais perdendo são os alunos, obviamente, que não vão ter essas aulas, mas também queria deixar claro que para a própria escola acaba ficando um negócio ruim, porque a escola fica sem profissional. Se a escola, no caso, uma escola regular, fica sem profissional, o aluno fica sem aula, ele fica de, abre aspas, aula livre, ele não aprende nada, e aí é um bom tempo que esse aluno está perdendo tempo indo para a escola. E se é uma escola de ensino integral, o aluno não pode ficar sem aula. E aí acaba que você ferra com a grade da semana ou do dia inteira. Por quê? Vamos supor, não tem professor de inglês. Aluno não pode ficar sem aula. E não existe eventual escola integral. Então o que, que acontece? Entra um outro profissional ou da área, de preferência, né, da área. Caso não tenha nenhum profissional da área disponível, eles pegam algum professor que está ali no seu horário de estudo, de, por exemplo, matemática, né, de exatas, ou de humanas, história, geografia. Ele tem que parar o que ele está fazendo para dar uma aula de um conteúdo que ele não domina. Ou para que o aluno, na teoria, não fique sem aprender. O problema é que na prática a gente sabe que um professor, por exemplo, de história não vai conseguir dar uma aula de inglês como um professor de inglês daria, tá? Então eu acho que com isso eu posso encerrar esse primeiro tema, que é a ausência de professor, que é uma coisa bem óbvia que está acontecendo no dia a dia. Iniciando então o segundo tópico, a gente vai falar agora sobre a condição de trabalho e o salário. Bom, acredito que todo mundo já tenha ouvido falar que professor não ganha bem, que a condição de trabalho não é boa, e sim, é verdade. Para quem não é da área, sempre usa aquela meio que desculpa, né, durante uma discussão. Ah, mas professores de escola regular, por exemplo, não trabalham mais do que 5, 6 horas por dia, a não ser que tenha acúmulo de cargo. E professor de escola integral trabalha o que um banqueiro, por exemplo, trabalha, né? Quem trabalha em caixa de banco, 9 horas por dia, de segunda a sexta. E sim, está certo. Porém, você não consegue comparar o salário de um com o outro, né? E além disso, o professor, principalmente da escola regular, ele tem aquele problema de, beleza, ele trabalha lá seu meio período, porém, correção de prova, quando tem que conversar com o pai de aluno, algo do tipo fora do horário de trabalho, preparo de aula, todas essas aulas, esse tempo que você está perdendo, meio que você não está contando nesse período de trabalho, pois você trabalha fora dele. E na escola integral você tem os períodos no qual você faz isso, que são os horários de estudos, ou as famigeradas HEs. Só que qual que é o problema? Batendo com o primeiro problema que eu mencionei lá em cima. No caso da escola integral, se você tem que substituir um professor porque não tem aquele professor na escola para exercer aquela área, você deixa de estar corrigindo a sua prova, você deixa de estar preparando a sua aula para atender essa demanda. E o seu salário não vai ser maior por conta disso. Você ainda está trabalhando suas 9 horas por dia. Porém, você não vai conseguir corrigir prova, você não vai conseguir preparar a aula, e aí quando que sobra para você fazer isso? Durante ou quando você chega em casa, fora do período de trabalho. Então você acaba trabalhando mais do que aquelas horas que de fato você fica na escola. E tudo isso que estou falando para você não ter um salário muito bom. Professor, claro, varia do estado, por isso que estou me atentando ao estado de São Paulo, que é, no caso da regular, hoje um professor que tem 32 aulas por semana não chega a 5 mil, male 5 mil reais, porque vai ter uns descontos, né? Um professor de escola integral chega aí nos seus 6 mil e pouquinho. Isso não é um salário alto. Para quem já conhece, por exemplo, eu tinha mencionado sobre quem trabalha em banco. Quem trabalha em banco tira muito mais do que isso. E sem contar que, no caso dos professores, principalmente, aí eu posso até falar da prefeitura, mas também do estado,
é a condição de trabalho, que é o quê? Você vai lá numa sala de sexto ano, alunos totalmente hiperativos, não conseguem ficar quieto, ficam levantando, um fica brincando com o outro, e aí você tem que colocar aquela ordem na sala. Só que o problema é a gente não tá falando de 10, 20 alunos, a gente tá falando de 30, 40. São salas lotadas, cheias. E tudo isso acaba acontecendo não por culpa da escola, tá? Isso aí acaba sendo um problema por conta do Estado, da secretaria, que não permite abrir mais salas, elas não dão suporte para a escola, com a intenção de, pensa comigo, você faz menos salas, entope essas salas de aluno para não ter que ter a desculpa de criar outra e dividir, e com isso você tacando um monte de aluno numa sala só, você minimiza a quantidade de profissionais que você tem que pagar. Então, se você coloca um monte de aluno em menos sala, é menos professor para dar aula. Menos professor para dar aula, menos salário para você pagar. Então, eu colocaria esse segundo grande problema com a mistura do salário, que não é uma coisa boa, e toda essa condição de trabalho, que é, para quem já viu como é que é uma aula no ensino fundamental, um também e dois ali, alunos do sexto, sétimo e posso até colocar um oitavo ou nono ano, dependendo da turma, dependendo da escola. É um negócio extremamente complicado. E então, por fim, o terceiro tópico que iremos falar é sobre a plataformização do ensino e outros problemas que envolvem sobre a aprendizagem do aluno, tá? Primeiro, o que é plataformização do ensino? Para quem é aluno e quem já acompanha o seu filho ou algum aluno, né, na sua família, você sabe que eles hoje em dia precisam fazer plataformas, pois é cobrado da escola. Plataformas como assim? Plataformas digitais, que para quem já sabe seria o Matfic, o LeiSP, o Khan, no caso do ensino médio, o Elefante Letrado, no caso do Fundi 1, o Redação e etc, etc. Tá, o que são essas plataformas? Seriam matérias, por exemplo, no caso de matemática, temos o Matfic e o Khan, onde semanalmente os alunos eles acessam essas plataformas, têm atividades para eles fazerem, e isso meio que acaba entrando tanto na nota do aluno, como é cobrado para a escola que os alunos acessem essas plataformas e caso não acessem, a escola ela fica meio que como se fosse uma meta empresarial abaixo do esperado. A escola ficando abaixo, a direção cobra os professores e os professores cobram os alunos, tá? E aí você vai estar se perguntando, tá, mas a plataformização não é uma coisa boa? Não é legal você trazer um meio tecnológico para o ensino? E a resposta é, de certa forma, sim. O próprio Matific, por exemplo, no qual eu estou trabalhando esse ano, eu vejo que ele consegue trazer atividades, por exemplo, de fração, que ao invés de você ter que ficar fazendo só continha no caderno, na lousa, você consegue trazer um meio mais lúdico, ou seja, algo mais visual para o aluno poder fazer através de um joguinho. Jogo de ângulo também, contas de mais e menos. Tem competições que os próprios alunos podem fazer ele para ver quem faz conta de tabuada mais rápida, por exemplo. Isso é bom. O problema é que isso não é algo opcional, ele é forçado. O aluno ele tem que fazer aquilo e acaba que essa plataforma não vira mais um dos meios de você poder explicar para o aluno, mais de um método de pedagógico, mais uma metodologia de ensino. Ela acaba sendo uma obrigação que se o aluno não fizer, ele perde nota e você, professor, acaba sendo cobrado pela direção da escola, já que ela não está batendo a meta. Então, e acaba tendo esse problema muito sério sobre a pressão que a plataforma cria. E não só isso. Gente, plataforma é uma coisa cara. Você hiperfatura o aluno. Eu não faço ideia quanto está hoje em dia, pois desde que começou essa plataformização de ensino lá em 2023, 24, para agora, acabou mudando bastante o número de plataformas e como ela é organizada. Mas eu chuto, posso estar chutando alto ou baixo, depois posso dar uma pesquisada e quem sabe eu coloco na descrição do vídeo, que cada aluno do estado custa 20 mil reais. Sim, 20 mil reais só dessas assinaturas de plataforma e sem contar os materiais que eles ainda têm. Com 20 mil reais você consegue fazer muitas outras coisas no ensino que acabam sendo muito mais efetivas. Sem contar que
O dinheiro que vai para esse aluno, ele podia estar indo para a infraestrutura da própria escola. Tem escola que não tem nem apagador. Male tem um canetão para poder fornecer para o professor poder escrever lá na lousa. Ele acaba tendo que comprar por fora. Então, plataformização do ensino acaba sendo um problema muito sério. Se fosse algo opcional que o Estado ele teria, né, para o professor utilizar, seria uma coisa muito boa. O problema é que ele é uma coisa forçada e acaba sendo jogado para o professor obrigar os alunos a fazerem, porque senão a escola não bate uma meta e acaba piorando, tá? E dentro desse mesmo tema de plataformização, outro grande problema que os alunos acabam tendo, e que porventura o professor também tem, é a tal da passagem direta, ou melhor, aprovação direta. Como assim aprovação direta? Vamos supor, hoje, para quem não sabe, o ensino fundamental praticamente não retém aluno. Muito difícil, é mais fácil um aluno ele reter por frequência, né, baixa frequência, do que por nota. Para um aluno reter por nota, tem que ter ocorrido ali um caso bem extremo de avaliação. O aluno tem que ter tido muitas chances, ele negou-se a fazer. Então é muito burocrático você reprovar aluno. O ensino médio, depende da escola, ainda consegue fazer uma retenção. Pelo menos ele pega aquela meia dúzia de aluno que dá mais trabalho e você consegue reter para ele fazer. Ou você consegue, se for o caso de escola integral, você tira o aluno. Com isso, você acaba fazendo o quê? Chega o aluno do sexto ano, por exemplo. Vamos supor, Fundamental 1 não reprova, e ele vai lá, chega na aula de matemática e não sabe fazer conta nem de vezes nem de divisão. Não sabe fazer nem multiplicação nem divisão. Beleza? Você chega lá, tenta explicar para esse aluno fazer essa conta de multiplicação e divisão, perde um tempinho ali, já que ele vai ter uma dificuldade, e ele acaba não conseguindo fazer. Por conta disso, ele vai acabar sendo aprovado direto e ele vai acabar tendo dificuldades depois nos futuros temas. Como você não pode reprovar esse aluno, ele acaba sendo um peso morto, de certa forma, chega ali até o nono ano sem saber fazer nem multiplicação nem divisão, chega no ensino médio e ele acaba que não consegue fazer nada, pois os 4 anos do ensino fundamental 2 que ele teve não conseguiram ser aproveitados e ele não pôde ter uma segunda chance para refazer, já que o próprio sistema obriga que esse aluno ele passe de ano. Então, outro grande problema que eu poderia citar nesse terceiro tema aí, junto com a plataformização, é sobre essa aprovação direta. E o último tópico que eu quero falar sobre esse terceiro tema é o pé de meia e afins. Não sou contra o pé de meia, muito pelo contrário, eu acho que tem sim que ter um auxílio para os alunos de baixa renda e afins. O problema é a forma no qual ele é feito, pois se o pé de meia fosse feito com base em frequência, em nota, vulgo rendimento e comportamento de aluno, teria sido um sistema fantástico. O problema é que o pé de meia apenas cobra a frequência desse aluno. Ou seja, se ele é um aluno que não falta nenhum dia, mas ele não quer aprender, ele tira um em todas as provas. Ele é um aluno que não tem um bom comportamento, ele vai continuar tendo bônus, ele não vai faltar na escola e ele vai lá para causar. Causar que eu digo fazer bagunça. E momento que ele acaba fazendo bagunça, ele acaba atrapalhando os demais colegas que querem aprender. Então, é outro grande problema que uma coisa boa está sendo utilizada de forma errada. Bom, eu espero que com isso eu tenha explicado, pelo menos para quem está bem por fora do assunto ou quem se interessa, os grandes problemas que eu vejo. Daria para citar muitas outras coisas sobre a questão de educação de aluno, problemas mais micro de certas regiões de escola, mas o vídeo já está muito longo, já tem praticamente 20 minutos, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade em comentar sobre o vídeo e até uma próxima.